Você sabe quanto custa uma consulta de emergência nos Estados Unidos? O sistema de saúde americano não é tão simples como o tão criticado SUS brasileiro. Qualquer cidadão que more por lá precisa ter condições de pagar seus gastos médicos. Normalmente, as pessoas possuem convênios fornecidos pelos seus empregadores ou pagos de forma particular. Quando você precisa utilizar, existe uma tabela de franquias onde, se os custos atingirem o valor mínimo, o convênio cobre parte, ou o valor total do tratamento. Algumas vezes, mesmo com o convênio, você precisa completar partes dos custos. E quem não tem convênio, como faz? Pode passar no médico normalmente, porém, após alguns dias, a conta chega, e chega pesada. Por exemplo, se você chamar uma ambulância, pode ter que pagar uma média entre 800 e 20 mil dólares. Um pronto-socorro varia entre 2 mil e 11 mil dólares. Uma internação fica entre 3 mil e 4 mil dólares a diária. E, é claro, procedimentos, exames e outros serviços também são devidamente cobrados. Em outras palavras, para morar nos Estados Unidos, é preciso ter recursos financeiros ou então nunca ficar doente. Na verdade, as contas médicas são uma das maiores causas de superendividamento na terra do tio Sam. E agora, como sempre queremos saber de você, ainda acha o SUS tão ruim assim? Você sabe quanto custa uma consulta de emergência nos Estados Unidos? O sistema de saúde americano não é tão simples como o tão criticado SUS brasileiro. Qualquer cidadão que more por lá precisa ter condições de pagar seus gastos médicos. Normalmente, as pessoas possuem convênios fornecidos pelos seus empregadores ou pagos de forma particular. Quando você precisa utilizar, existe uma tabela de franquias onde, se os custos atingirem o valor mínimo, o convênio cobre parte, ou o valor total do tratamento. Algumas vezes, mesmo com o convênio, você precisa completar partes dos custos. E quem não tem convênio, como faz? Pode passar no médico normalmente, porém, após alguns dias, a conta chega, e chega pesada. Por exemplo, se você chamar uma ambulância, pode ter que pagar uma média entre 800 e 20 mil dólares. Um pronto-socorro varia entre 2 mil e 11 mil dólares. Uma internação fica entre 3 mil e 4 mil dólares a diária. E, é claro, procedimentos, exames e outros serviços também são devidamente cobrados. Em outras palavras, para morar nos Estados Unidos, é preciso ter recursos financeiros ou então nunca ficar doente. Na verdade, as contas médicas são uma das maiores causas de superendividamento na terra do tio Sam. E agora, como sempre queremos saber de você, ainda acha o SUS tão ruim assim? Você sabe quanto custa uma consulta de emergência nos Estados Unidos? O sistema de saúde americano não é tão simples como o tão criticado SUS brasileiro. Qualquer cidadão que more por lá precisa ter condições de pagar seus gastos médicos. Normalmente, as pessoas possuem convênios fornecidos pelos seus empregadores ou pagos de forma particular. Quando você precisa utilizar, existe uma tabela de franquias onde, se os custos atingirem o valor mínimo, o convênio cobre parte, ou o valor total do tratamento. Algumas vezes, mesmo com o convênio, você precisa